ranqueando os melhores protagonistas da saga Premonição e se prepara porque eu tenho certeza que você vai passar a me odiar depois dessa lista aqui. Em sexto lugar, com certeza fica o Nick, porque além do filme dele não ser bom, ele como protagonista ele não serve o seu grande propósito ali, que é descobrir o esquema da morte, sobreviver e ainda tentar salvar seus amigos. Ele chega ali naquele final, ele acha que tá tudo bem, que ele salvou todo mundo, mas na verdade ele está completamente errado e por isso pra mim ele acaba sendo um dos piores protagonistas dali daquela história. Em quinto lugar vem o Sam, lá do quinto filme, o filme da ponte. Polêmico esse filme, bastante interessante em alguns quesitos, mas o nosso protagonista aqui também falha miseravelmente e ele comete inclusive quase os mesmos erros que o Nick cometeu no quarto filme. A diferença é que aqui o Nick ele consegue descobrir um outro esquema pra você sobreviver. Até então a gente só sabia um único jeito de sobreviver que é apresentado pra gente no segundo filme, mas nesse quinto filme a gente descobre que tem uma outra maneira de viver, que é você trocando a sua vida por uma outra pessoa. Só que o Nick, ele acabou baixando a guarda ali e acabou se ferrando. Agora esse é o momento que você vai passar a me odiar, porque em quarto lugar fica o Wendy, lá do terceiro filme, o filme da montanha-russa. Desculpa, mas a Wendy não dá. Ela só não fica pior do que os outros protagonistas, porque ela ainda assim, ela conseguiu entender mais ou menos o esquema da morte e ela ainda consegue meio que se salvar ali no final do terceiro filme. A gente sabe que, na verdade, ela morre ali naquele final, mas ela ainda assim, ela havia sobrevivido junto com sua irmã e junto com o outro protagonista do filme também que tá ali do lado dela, que também é um pé no saco o filme todo, tá? E agora em terceiro lugar fica a Stephanie, a protagonista desse novo filme que já tá aí nos cinemas. A Stephanie, ela entende bem as coisas ali, só que assim, a Stephanie, ela tem muita ajuda. Ela basicamente tem uma salvadora que ajuda ela a entender tudo aquilo e mesmo entendendo, ela ainda desacredita de algumas coisas. E aí ela acaba falhando na sua missão de proteger a sua família. E agora em segundo lugar fica o nosso protagonista do primeiro filme, o Alex. O Alex, ele descobriu sozinho como as coisas ali funcionavam, a ordem que as coisas aconteciam, sem ter muita ajuda ali, tá? Diferente dos outros que eu falei. E além disso, também, ele só não sobreviveu porque faltou um pequeno detalhe para ele se salvar, que foi ali entender que como você consegue sobreviver, como você consegue quebrar aquela corrente. O Alex, infelizmente, não conseguiu descobrir isso e ele acaba morrendo entre o primeiro e o segundo filme. Mas no final do filme ele está vivo, então eu acho que isso conta bastante pra ele. E agora, em primeiríssimo lugar, pro ódio de vocês, vai ter que ficar a Kim, a protagonista do segundo filme. Eu sei que muita gente não gosta dela, mas não tem como dizer. Ela foi a única que conseguiu quebrar a corrente e foi a única que conseguiu se salvar. Ela ajudou seus amigos, ela entendeu o esquema da morte e ela ainda conseguiu sobreviver no final das contas, sendo então a única protagonista de Premonição a se safar da morte. Então por isso ela não tem como não ser a maior protagonista aqui dessa saga. Eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa pra Isis, que aparece ali no sexto filme. Ela só não ficou em primeiro lugar porque ela infelizmente não é a protagonista do filme, mas ela mereceria com certeza esse lugar, porque ela entendeu o esquema ali, ela conseguiu salvar dezenas de vidas ali naquele acidente e no final das contas ela só morreu porque ela basicamente queria provar um ponto, né? Uma baita de uma personagem que conseguiu sobreviver ali e que só se deixou levar porque ela precisava provar um ponto pra sua neta.